Olá, dando continuidade à nossa aula, hoje nós vamos falar sobre os tipos de potência. Alguns livros colocam como casos particulares, outros como consequência da definição, mas tudo é a mesma coisa. Então vamos começar pela base. Quando a base de uma potência for zero, quando a base de uma potência for zero, o resultado é igual a zero, por definição. Quando a base for 1, o meu resultado também vai ser 1. Quando a base for negativa, vai depender do expoente dessa base. Então a base aqui é negativa. Se ele for par, o resultado vai ser positivo. Mas se ele, a base é negativa, mas se o expoente for ímpar, aí o resultado dá negativo. Bom, observação aqui que eu já frisei na aula anterior. Se o sinal tiver ou estiver fora do parêntese, ele é independente. Ele é independente. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, quando a base for zero, 0 elevado a 10. Não importa quantas vezes o valor do expoente. 0 elevado a 10 é igual a 0. 1 elevado a 35, não importa pela nossa regrinha aqui, se a base for 1, o resultado sempre vai ser 1. Se a base for negativa, menos 3 elevado ao cubo, a terceira, observem que o expoente é ímpar. Então, aqui, pela nossa regrinha, ele já vai ser negativo. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, e 3 vezes 9 dá 27. Agora, se este valor aqui, menos 2 elevado à quarta. Observe aqui que eu tenho menos 2 elevado à quarta. Se eu fosse usar essa regrinha aqui, a base é negativa, o expoente daria positivo. Só que na nossa observação diz que ele tem que estar dentro do parêntese. Porque se ele estiver fora do parêntese, não tiver um parêntese, esse sinal ele é independente. Então ele já passa para o outro lado. 2 elevado à quarta dá 16. Base fracionária. No nosso caso agora, a base ela é uma fração. Se eu tenho uma fração como base, a regra é o seguinte: eleva-se o numerador, a parte de cima, e o denominador, a parte de baixo, a essa mesma potência. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho 2 terços elevado ao cubo. Então, a minha base ela é uma fração. O que a regra fala? Ele diz que eu tenho que elevar a parte de cima a essa mesma potência e a parte de baixo a essa mesma potência. Então, é como se eu tivesse duas potências. Então, resolve a potência em cima, resolve a potência embaixo e ok. Então, vamos lá. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E 3 elevado ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Ok, então não importa se tiver mais de uma regra, no nosso caso, a regra para fração é essa: o expoente é do numerador e do denominador.
Então nós temos também que a base 10. Quando a base for 10, nós temos duas situações. Então o primeiro caso que eu vou colocar aqui, quando o expoente for positivo. Quando esse expoente for positivo, vocês vão proceder da seguinte forma. Coloca-se 1 seguido da quantidade de zero do expoente. Exemplo, por exemplo, aqui nós vamos ter aqui 10 elevado à quinta potência. Então, ao invés de a gente ficar calculando 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, é só usar essa regrinha. Vocês vão colocar o 1, conta, dá uma olhada aqui no expoente 5, então coloca 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. No nosso segundo caso de base 10, nós vamos ter agora o expoente negativo. Diz quando o expoente for negativo, a regra é o seguinte: coloca-se a quantidade de zeros do expoente seguido de 1. A observação é: coloca-se uma vírgula no primeiro zero. Observe que é o contrário do expoente positivo. Então, se a minha base for 10 e o meu expoente for negativo, meu expoente é menos 5, então a regra diz: coloca-se 1, 2, 3, 4, 5, 0 e seguido do 1. A observação, no primeiro zero coloca uma vírgula. Vamos ver mais um exemplo. Menos 10 elevado a menos 3. Observem aqui que nós temos duas regras. Uma da base negativa, outra do base 10 e outra do expoente negativo. Na verdade, são 3 regrinhas. Então, como fazer nessa situação? Tá bom? Então, essa base negativa e o expoente ímpar me diz que o resultado é negativo. É só isso que ele me diz, tá bom? Aqui eu já sei que o meu resultado é negativo por causa da nossa regrinha. E eu vou usar a regra da base 10 com expoente negativo. Bom, o que a regra diz? Coloca 3, 0 seguido do 1 e coloca a vírgula no primeiro. Então pronto, a gente conseguiu em apenas uma regrinha resolver 3 potências. Bem, agora nós vamos falar sobre o expoente. Se o expoente, parte de cima, se esse expoente for 0, por definição, o meu resultado vai ser 1. Agora, se o meu expoente ele for 1, então o resultado vai ser a minha própria base. Bom, se o meu expoente for 1, meu resultado é a base. Se o meu expoente for negativo, o expoente agora ele é negativo. Se o meu expoente for negativo, o meu resultado ele vai ser o inverso do resultado da potência de expoente positivo. Por exemplo, eu tenho dois elevado a menos 3. Então, pela nossa regrinha, ele diz que é o inverso do resultado da potência de expoente positivo. Então, se o meu expoente for positivo, 2 elevado ao cubo dá 8. Então,
O inverso de 8 é 1/8. Então, com essa regrinha, a gente faz direto essa questão, tá bom? Por exemplo, 3 elevado a menos 2. Eu sei que 3 elevado ao quadrado positivo, 3 vezes 3 dá 9. Então, como é negativo, então tu inverte o resultado. Em vez de colocar 9, tu coloca um nono. Vamos ver exemplos aqui. Vamos ver mais exemplos. Expoente zero. Então, se o meu expoente agora é zero, não importa que eu vou colocar 350 elevado a zero. Pela nossa regrinha, o resultado dá 1. Se o meu expoente for 1, então aqui também não vai importar o que eu tenho aqui, por exemplo, meio elevado a 1. A regrinha diz que quando o expoente é 1, meu resultado é igual à minha base. Então, como a minha base é meio, então meu resultado também será meio. Vamos ver mais um. Dois quintos elevado a zero. Não fique pensando, gente. Ó, expoente zero, resultado é igual a 1. Expoente fracionário. Agora o meu expoente é uma fração. Expoente fracionário. Então, para a gente entender o expoente fracionário, vamos pensar da seguinte forma. Vamos colocar aqui, vou usar agora aqui uma linguagem. Ó, vou colocar aqui esse A representando a minha base da fração. E vou usar aqui o M e o N representando o expoente. Então, ó, o meu expoente ele é fracionário. Observem que numa fração eu tenho a parte de cima, que é o numerador, e a parte de baixo, o denominador. Então, a gente vai precisar de uma relação com a radiciação para a gente poder entender quando o expoente for fracionário. O que se pode fazer? Então, ó, o meu A ele vai ser aqui o meu radicando, o número que fica aqui dentro. Ó. O meu N, observe que o N aqui ele está na parte de baixo. O meu N aqui, ó, ele vai passar para cá. E o meu M vai passar para cá. Ok. Vamos tentar entender. Observem que o N ele está, eu diria assim, coberto por esse N aqui. Então ele fica descoberto quando ele passa aqui. Na radiciação isso aqui é chamado de índice. Então isso aqui passa a ser o índice. E o M passa a ser o denominador. Então, para vocês resolverem questão desse tipo aqui, tu precisa entender de raiz quadrada, tá bom? Nós vamos ter uma aula específica sobre raiz quadrada, mas só para entender de índice de raiz quadrada, ó, aqui o índice vale 2, ele não aparece, aqui ó, o índice vai aparecer a partir do 3, raiz cúbica, raiz quarta, por diante, mas o 2 ele não aparece, tá bom? Então o índice 2 ele não aparece. Por quê? Para a gente entender, vamos ver aqui, ó, vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho aqui 3 elevado a 1/3. Observe que o meu expoente ele é fracionário. Então isso aqui vai ser igual a raiz. Essa raiz ó, vai depender. Observa que quem que fica aqui como um índice? O índice é a parte de baixo dessa fração. Então aqui fica 3. Aqui é minha base 3. E 1. Então pronto, foi feita a transformação. Vamos ver outro exemplo. 5 elevado
a 7/2. Então, nós vamos ter o radical. A minha base é o meu radicando aqui. Essa parte de baixo ela passa aqui para fora, que é o 2. Eu estou colocando, mas como ele é quadrado, nem precisaria colocar. E aqui fica sendo 7. Então eu preciso entender dessa relação para poder resolver o expoente fracionário. Bom, agora vamos resolver esse exercício como revisão para ver se vocês entenderam mesmo. Então vamos lá. Na primeira situação aqui, eu vou resolver da seguinte forma. Vou dizer a regra e como resolver. Então se vocês observarem, gente, anotem uma coisa aí. As regras ou vão estar na base ou vão estar no expoente. Se não tiver regra na base nem no expoente, então não tem regra, tá bom? Então vocês vão observar aqui. Vamos lá, na letra A aqui, ó, 5. Não tem regra com expoente 5. Mas eu vou olhar aqui para a base, a base é negativa, então tem regra com a base negativa. Então, quando a base for negativa, então eu tenho que observar o expoente. Então, base negativa, o expoente ímpar, então o meu resultado ele é negativo. Então eu vou ter 2 elevado à quinta é 32. Aqui na letra B. Na letra B também a base é negativa. Então a regra é a mesma, porque não tem expoente 4. Não tem regra com expoente 4. Mas tem com a base negativa. Então toda vez que a base for negativa, eu vou observar o expoente. Base negativa, expoente par, o resultado é positivo. Então 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 9 dá 27. 3 vezes 27 dá 81 positivo, tá bom? 81 positivo, que é a base negativa e o expoente é par. Aqui eu vou olhar para o expoente, não tem regra de expoente 2. Aqui, gente, cuidado para não se confundir. Por quê? Porque aqui está negativo, aqui ele está negativo, mas ele está fora do parêntese. Então, quando ele está fora do parêntese, nós vimos nesse vídeo mesmo, no vídeo anterior, esse sinal ele é independente, porque pela regrinha, ó, base negativa, expoente par, daria positivo. Só que essa regrinha só funciona se ele estivesse dentro do parêntese. Esse sinal negativo ele é independente. O que significa dizer que ele é independente? É que não importa a regra que ele já vai passar negativo para o outro lado, tá bom? Então esse resultado ele é negativo. E 5 elevado ao quadrado dá 25. Então aqui vai dar menos 25. Aqui na letra D. Na letra D, normalmente, quem coloca essa base altíssima, que é justamente para confundir o aluno. Então, 275 elevado a zero, não existe regra com 275. Então, não existe base 275. Então, só pode ser o expoente. Então, e no nosso caso assim, ó, que é zero. 275 elevado a zero, pela nossa regrinha, todo número elevado a zero é igual a 1. Aqui na E. Da mesma forma da regra anterior, olha, coloca um expoente 147. Primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: não tem regra 147. Então, só pode ser na base. Então, quando a base é 1, não importa o expoente. Tá bom? Base 1, resultado igual a 1. Então, pronto. Na F, 1/3 elevado à quarta. Não, ó, olhando para o expoente 4 não tem regra com expoente 4. Aí vai para a base é uma fração. Então tem regra com expoente em que a base é fracionária. A regra diz, eleva-se o primeiro a essa potência e o segundo a essa potência. Então, elevando 1 elevado à quarta dá 1. 3 elevado à quarta, a gente já viu que 3 elevado à quarta é 81.
Então dá 1 sobre 81. Letra G. Aqui na letra G, nós temos a base 10. E não é uma simples, observem que o expoente é negativo. Então, eu vou usar aqui, ao invés de usar a regra do expoente negativo, eu vou usar da base 10, gente. Porque se eu usar do expoente negativo, ele vai me dar mais trabalho. Então, usando a regra da base 10, ele diz que eu tenho que colocar a quantidade de zeros, 1, 2, 3, 4, seguido do 1. Tá bom? Então, esse é o nosso resultado. Aqui, eu tenho a base 5. Não existe regra com base 5, mas existe regra com expoente negativo. Então, se o nosso expoente é negativo, pela nossa regrinha, o resultado dessa questão vai ser o inverso do resultado se ela fosse positiva. Ele está falando de que potência positiva? 5 elevado ao cubo, a terceira. Então vocês vão resolver 5 vezes 5 vezes 5 e colocar o resultado. 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125. Como é negativo, então tu vai inverter. O inverso de 125 é 1 sobre 125. 10 elevado à sexta. A base é 10, o expoente é positivo. Então, pela nossa regrinha de base 10, vocês vão colocar o 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês colocam de 3 e 3 para dividir, só para saber o valor. Então é isso. Dando continuidade aqui, nós vamos a nossa J aqui. Nós temos uma fração como base e o zero como expoente. Nós temos duas regras. E agora? Qual delas resolver primeiro? Gente, a regra da base aqui, ele só diz que esse expoente é dos dois. Então, se eles dois têm o expoente zero, então eu não preciso fazer primeiro. Eu posso fazer direto já. Quando o expoente é zero, não importa a situação, ó, expoente zero, resultado igual a 1. Então, a gente já pode fazer isso direto. Aqui, da mesma forma, ó, normalmente os professores eles colocam essa situação para ver se o aluno entendeu as regrinhas. Por exemplo, vou lá, π sobre raiz de 2 na base. Isso aqui é para vocês justamente focarem aqui e esquecerem do expoente. Observe que o expoente é 1. Então, se o expoente é 1, gente, vocês não tem que ficar perdendo tempo com a base. O que diz a regra sobre o expoente 1? Ele diz que o resultado é igual à minha base. Quem é a minha base? π sobre a raiz de 2. Então, logo esse vai ser o nosso resultado. Aqui na letra L, eu tenho menos 4 elevado a menos 2. Aqui eu tenho duas regras. Eu tenho a regra da base negativa e a regra do expoente negativo. Tá bom? O que diz a regra da base? Essa regra da base só vai servir para me dar o valor do sinal, se ele é positivo ou se ele é negativo. Então, aqui a ordem não vai importar. Então, olha só, se a base aqui é negativa, o expoente é par, independente se ele é negativo, ele é par. Então, o resultado é positivo. Então, é isso que me diz essa base negativa. Já o expoente negativo, ele me diz que o resultado dessa potência é o inverso do resultado se ela fosse positiva. Então, se ela fosse positiva, por exemplo, 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. Então, qual é o inverso de 16? 1 sobre 16. Tá bom? Então, é isto. E aqui nós temos 1 elevado a raiz de 3 sobre π, da mesma forma. Tá bom? Nós temos a regra da base do expoente fracionário, mas também nós temos a regra da base 1. E quando a base é 1, não importa o expoente. Se a base for 1, o resultado sempre vai dar 1. E para finalizar, assim, aqui sim, tá bom? A nossa regra é o expoente. Aqui nós temos o expoente fracionário, nós vamos usar aquela relaçãozinha, tá bom? Pela relação, nós vamos ter aqui a raiz, tá bom? A minha base é o meu radicando. O número que está embaixo passa para cima
e o número que está em cima passa para baixo. Ok.